Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Dividindo para Somar. A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Salatiel e hoje nós estamos aqui com o nosso pastor José Vargas. Deus abençoe grandemente. José Vargas, muito obrigado desde já por ter abrido as portas aqui, porque se você aí em casa não percebeu, a gente está com um cenário um pouco diferente aqui, né? Porque nós não estamos lá no nosso estúdio, né, que é a igreja lá em Ipanema. Nós viemos hoje aqui, no lar de idosos Gustavo Nordon. Mais uma vez agradeço ao pastor que nos deu a oportunidade, né, deu a oportunidade para a juventude conhecer um pouco mais do trabalho daqui. Então, quero passar a palavra já para o pastor, se apresentar para o pessoal aí. Deus abençoe, pastor, desde já. Obrigado de coração. A gente estamos agradecidos a Deus de poder receber essa equipe tão abençoada, né? Tão maravilhosa, né? Talvez você não está vendo aí na tela, mas nós temos uma equipe de jovens aqui com a gente e vieram conhecer o trabalho aqui do lar. E eu fico honrado, fiquei feliz com o convite de poder participar de mais essa edição, né? Do Dividindo para Somar. A alegria do meu coração receber vocês aqui no lar. Receber vocês aqui é muito honroso para nós e eu fico feliz com isso. Estamos hoje à disposição, né? Como nos solicitaram, nós queremos saber um pouco da história, né? Quem era pastor José, quem é ele. E a gente está aí hoje para ter esse bate-papo gostoso aqui. E estamos num ambiente bem confortável aqui, me sinto à vontade com vocês. E vai ser um assunto muito maravilhoso aqui, com certeza. Esse é o intuito, né, pastor? A gente conversar aqui, né? Eu sempre falo, não é uma entrevista, não é um interrogatório. A gente vem aqui para conversar, porque talvez aqui a nossa conversa também gera dúvidas aqui, minha, do Felipe. São dúvidas que talvez sejam de jovens que estão ali assistindo, que têm vontade, mas não têm a oportunidade de perguntar para o pastor. Então, já é o nosso 14º episódio, né? Graças ao bom Deus. Sempre tem testemunhos, né, de pessoas que são edificadas, porque esse é o propósito do Dividindo para Somar. Pessoas serem alvos, né, de testemunhos. Que legal isso. Então eu creio que hoje pessoas vão ser edificadas, almas, vidas serão edificadas com a história do pastor e com a história do lugar também aqui, né? Então esse 14º episódio eu creio que vai ser um episódio muito especial. Então, para nós já ingressar já na nossa conversa, o senhor já meio que deu ali a nossa luz, né? Já deu uma luz da primeira pergunta, que é a pergunta primordial do programa. Primordial. Quem era o José Vargas antes de conhecer a Cristo? Essa pergunta ela é profunda, ela é forte demais, porque, na verdade, a gente vem de um lar que não conhecia Jesus, que não conhecia a palavra. Eu me criei vendo sessão espírita dentro da nossa casa. O meu pai, ele nos preparou desde a nossa infância para mim assumir o seu legado, para mim assumir, dar sequência na mediunidade. Tanto é que meu pai, e a minha mãe, eles eram envolvidíssimos, né, com a mediunidade. Meu pai, nós tínhamos sessões espíritas, vinham pessoas de diversos lugares procurar meu pai, minha mãe. E a gente se criou ali na cidade de Esteio, numa seita, uma religião que se chamava o Templo Jesus Nazareno. Era voltado ao espiritismo, kardecismo. E eu fui ensinado desde criança dentro daquele segmento. E meu pai tinha totalmente a convicção que eu ia ser aquele que ia dar, dos 4 filhos que nós somos, eu ia ser aquele que ia dar a sequência. E, na verdade, uma infância bem difícil, uma infância bem conturbada. Aos 10 anos de idade, a minha mãe começou a ficar muito doente. Muito doente. E o espiritismo acredita que a doença ela é o karma, né? Ela
Tu está pagando o pecado de outras vidas. Maldição hereditária, pastor? Não uma maldição hereditária, mas sim, tu fez algum pecado em outra vida passada e tu reencarna, né? Tu reencarna novamente e ali tu vai ter que sofrer tudo aquilo que tu fez em uma vida anterior, né? E diante desse conceito que eles tinham, a minha mãe, ela nem no hospital não ia, não procurava médico, nem nada, entendeu? E foi uma situação que, quando levaram, meu tio entrou na nossa casa e tomou a minha mãe à força, botou no carro, na época, à força para levar para o hospital, quando chegou lá já não tinha mais saída, já não tinha mais o que fazer. E eu via minha mãe definhando, eu via minha mãe, os últimos dias dela definhando, assim, sabe? Praticamente apodrecendo em cima de um leito, né? E aquilo me gerou uma revolta, porque eu acreditei naquilo a vida inteira, sabe? Eu tinha aquilo como a verdade. E agora eu via minha mãe dentro de um caixão ali, e toda aquela crença que nós tínhamos, aquela fé que nós tínhamos, não resultou em nada, né? Que eu dediquei a minha infância, dediquei dias e dias de estudo, indo atrás, pesquisando, estudando, e chegou um momento que nada daquilo trouxe benefício. A minha mãe estava ali naquela situação, uma situação deplorável, assim, sabe? E eu me revoltei contra Deus, contra o mundo, contra todo mundo. Meu pai, com 12 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe, meu pai conheceu uma mulher e foi embora de casa. E eu imagino uma criança com 12 anos, a minha irmã era menor, a minha tia levou ela embora para casa dela, para morar com ela, e eu fiquei sozinho. E tu imagina, com 12 anos de idade, frustrado na vida, decepcionado com Deus, decepcionado com tudo. O mundo abriu as portas. O mundo abriu as portas para mim. E assim, ó, tudo que vocês imaginar, eu falo para os jovens na igreja, os trabalhos que a gente atende, eu sempre gosto de sentar com a gurizada, com a juventude, e dizer assim, ó, tudo que vocês imaginar lá fora que exista, eu experimentei, eu participei de tudo. Tudo que imaginar. Movimento rock, metaleira, lá estava eu dando soco e chute no meio da roda de rock, entendeu? Metaleira, loucura, roda de samba, lá estava eu aprendi música desde pequeno, estava eu, escola de samba, tudo que tu imaginar, né? Gauchesco, tive dentro de CTG, tipo de bebidas, tipo de droga, tudo que imaginar eu fiz. Então, assim, ó, essa porta que o mundo abriu era justamente da minha frustração, frustrado com a vida, frustrado. Tanto é que eu, com 18 anos de idade, eu queria tirar a minha vida. Eu, com 18 anos de idade, foi quando eu decidi, já morando na rua, com 16 anos de idade, eu fui para a rua. A situação foi tão deplorável na minha vida, com 16 anos, eu fui para a rua. Eu vivi 2 anos na rua, sabe? No meio da drogadição, no meio da miséria, dormindo em praça. Foi muito dolorido. Não pensa que é fácil, não. Às vezes eu passo na rua, vejo as pessoas dormindo na rua, muita gente condena, muita gente critica, estão aí pedindo esmola. Só que tem pessoas ali que estão ali porque estão escravizadas, estão presas, amarradas. Eu tentava sair daquilo dali, eu não conseguia. Eu tentava uma solução para aquela vida e não conseguia, não achava. Eu não conseguia ver uma saída diante daquilo, de eu ter que comer, muitas vezes esperar os restaurantes botar comida lá no lixo, depois que todo mundo comia no restaurante, para a gente ir lá, para poder se alimentar. Entende? Numa cidade fria que nem Caxias do Sul, quando os últimos dias eu fui para Caxias do Sul, e lá em Caxias do Sul, imagina o inverno de Caxias do Sul, da Serra. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós tínhamos que dormir todo mundo abraçado, vários homens abraçados. Sabe, se enrolava com tudo que é tipo de cobertor, tinha que se abraçar todo mundo para não morrer de frio na rua. E esse foi o cenário. Esse foi o José antes de Jesus.
Uma infância decepcionante, uma infância que se revoltou contra Deus, contra tudo, se revoltou contra o mundo, se revoltou contra a vida. E eu fazia tudo aquilo com o intuito de tentar uma forma de interromper a minha vida. Tipo assim, quer saber, a minha vida é uma angústia, a minha vida é uma tristeza, a minha vida é uma lástima, a minha vida é terrível. Então, quanto mais eu fizer coisa ruim, quanto mais eu fizer coisas negativas, melhor vai ser. Aquilo dali era uma forma de uma rebeldia contra tudo que tinha no meu coração. Era uma forma de uma explosão, de externar, sabe? De tu usar cocaína uma noite inteira, misturar cocaína com a maconha, colocar no cigarro de maconha, derramar cocaína. Poxa, o que é isso? Isso era uma loucura. Hoje eu estava lembrando, nós tomávamos, antigamente, hoje talvez ninguém conheça isso, mas antigamente, na minha época, tinha o tal do chá de cartucho, o chá de cogumelo. Tu ficava 3, 4 dias delirando. 3, 4 dias delirando. Então isso foi o José Vargas antes de Jesus. Totalmente uma vida deturpada, uma vida miserável, sabe? E isso foi tão angustiante, tão decepcionante, foi tão terrível isso, que eu cheguei a dizer assim, eu vou acabar com a minha vida. Vou terminar com a minha vida. Isso é interessante, né, pastor? Porque a gente tem uma visão do pastor José Vargas, né? E hoje aqui a gente tem a oportunidade de conhecer o ser humano José Vargas, né? Quem ele era, né? Cheio de marcas. Muitas pessoas, exatamente, muitas pessoas que vão assistir não têm essa visão do senhor, né? Por isso que é muito importante o senhor contar. O senhor chegou a tentar, assim, teve vontade, mas chegou a tentar tirar a própria vida? Assim, o dia que eu tomei essa decisão, tá? Nós tínhamos uma região lá em Caxias do Sul, chamava-se o Buraco Quente, que era uma vila que tinha atrás do Campo Centenário, do Campo do Caxias. Ali tinha uma rotina de tráfico muito pesada, era uma das piores facções que existia naquela região. E aquele dia eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar dentro daquela vila, eu vou fazer a maior baderna lá dentro, eu vou fazer a maior bagunça lá dentro, eles vão me metralhar. E acaba-se ali, a minha história termina tudo, acabou ali. E aquele dia eu fui chorando pela rua, tem uma avenida chamada Pinheiro Machado, ali em Caxias do Sul, que sai do centro em direção a esse bairro. E eu fui chorando pela rua, dizendo, hoje eu vou acabar com a minha vida. Hoje eu vou dar um jeito na minha vida. E é tão tremendo o amor de Deus, queridos. O amor de Deus, ele é tão sublime. Eu sempre digo assim, eu sou um apoiador do Ministério do Louvor na igreja. Eu sou um apoiador, não só porque eu sou músico, mas eu sei o poder da adoração. Eu sei o poder do louvor. O poder que tem um louvor ungido, um louvor quebrantado na casa de Deus. Porque não foi pregação. Se perguntar para mim o que pregaram para mim, eu não sei. Se perguntar para mim o que falaram, eu não sei. Agora, eu passando na calçada, eu ouvi aquele hino que dizia assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aquilo repetia, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Queridos, aquilo foi uma flecha assim, lá dentro da minha alma. Foi um baque profundo no meu coração. Eu tinha uma coisa com crente, o crente para mim era um ódio. E quando eu parei assim, eu olhei assim, era uma igreja Assembleia de Deus. E aquele grupo de louvor cantava, quero que valorize o que você tem. Eu olhei para mim, assim, para o meu estado que eu estava com um chinelo de uma cor, um chinelo de outra cor, uma camisa surrada. E eu pensei para mim assim, como que eu vou me sentir alguém importante nesse estado que eu estou? E as coisas de Deus são lindas, são sublimes demais. Eu senti na minha mão, como que uma mão pegasse na minha mão.
como que uma mão pegasse na minha assim, ó, e ela começou a me puxar para dentro da igreja. E eu, por mais que eu tentasse relutar contra aquela mão, eu não conseguia, porque aquela mão era mais forte que eu. E ela foi me levando, me conduzindo e me colocou sentada dentro da igreja. Duas coisas importantes dentro das nossas congregações que não podem faltar. É um louvor quebrantado, um louvor que realmente tem uma unção de Deus. E aquele dia era um culto de oração. Não era um culto de campanha, era um culto de oração. Tinha 5 irmãos sentados dentro da igreja, os irmãos que estavam louvando o Senhor, e tinha um pastor e um obreiro. Culto de oração. Eu entrei dentro daquela reunião, entrei ali, sentei. Quando eu sentei dentro daqueles bancos, o pastor que estava lá, ele olhou para mim e disse: moço, você que está aí, hoje o inimigo disse que ia tirar a tua vida. Satanás planejou hoje tirar a tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui dentro hoje dessa igreja, porque Ele quer fazer de ti um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, que aquilo eu fiquei pensando assim, mas como isso? O Senhor hoje te trouxe aqui. Eu comecei a perguntar assim, mas como é que Ele sabe que eu ia tirar a minha vida? Como é que Ele sabe? E enquanto eu pensei isso, Ele falou assim, ó, eu não sei, mas é o Espírito Santo que está em mim, que conhece a tua vida. E sabe aquele dia que tu estavas dentro daquele beco e que aquele homem descarregou aquela arma em tua direção e não pegou nenhuma bala em você, e você disse: que sorte que eu tive. Aquilo lá não foi sorte, foi a mão do Senhor que te guardou para que tu sejas um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos, eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou amante das coisas de Deus. Eu tenho uma chama na minha alma. Uma chama na minha alma por ganhar almas, para viver o Evangelho na essência. Eu sempre digo, eu me nego de ser apenas um pastor para estar em cima do púlpito. Eu me nego, porque eu sei de onde Jesus me arrancou. Eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Isso tudo com 18 anos, pastor? Com 18 anos de idade. Eu sei de onde Ele me tirou. A obra transformadora. É interessante que eu fumava, e no outro dia, o cheiro do cigarro me dava nojo. Alguém esses dias falava comigo e dizia assim: essas pessoas quando saem da drogadição, não sei o quê, tem que ficar com o pé atrás. Acontece casos que retrocedem, sim. Situações que retrocedem, sim. Mas é quando não tem um encontro com Deus. O encontro com Jesus, ele muda a vida do homem completamente. Eu nunca mais tive desejo. O cheiro da bebida me repugna. O cheiro do cigarro me repugna. Me dá nojo. Eu sinto o cheiro do cigarro, me repugna. A obra do Senhor é completa, né? É completa. O Espírito de Deus, ele entra dentro de você e ele faz uma obra transformadora. É aquela entrega. Quando ele falou isso, ele disse: moço, se tu quer entregar a tua vida para Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar por ti agora. Se tu quer mudar de vida. Irmãos, eu não fui para frente como hoje a gente vê. Às vezes a gente faz o convite para aceitar Jesus, a pessoa vem ali na frente, confessa Jesus, tá? Mas às vezes não tem uma lágrima. Eu me atirei na frente do altar. Eu me atirei em lágrimas na frente do altar. E eu me lembro assim que eu disse: Deus, se realmente o que esse homem está dizendo é verdade, muda a minha vida. Muda a minha história. E eu quebrantei a minha alma, eu chorei aquele dia assim abundantemente na frente do altar.
E ali houve uma entrega, Eu me lembro que naquela noite, um irmão, no final do culto, ele me chamou e ele disse assim: moço, tu vai lá em casa jantar com nós. Imagina, nunca me viu na vida. Tu vai lá em casa jantar com nós. Com a minha família. Deus falou comigo que é para ti ir lá jantar com a minha família. Cheguei lá, ele ofereceu uma roupinha, quase um filhinho que ele tinha, quase o mesmo porte que eu, um menino. Eu tomei um banho, botei uma roupinha limpa e fui sentar na mesa com eles. Ele tinha 2 meninas pequenas e um rapaz mais jovenzinho. E eu me lembro que eu vendo aquela família reunida ali ao redor da mesa, aquilo me chamou a atenção. Tipo, poxa, o que é isso aqui? Porque eu vinha de uma família conturbada, de uma família problemática, de uma família cheia de problemas. Eu vinha de uma família problemática. Então, o exemplo de família que eu tinha lá da minha infância era uma família problemática. E agora eu estou vendo ali uma família ao redor da mesa, os filhos comendo com os pais. Eu disse, isso aí eu quero para a minha vida, eu quero isso, eu quero essa paz que eles estão mostrando para mim aqui, essa alegria que eles estão mostrando para mim. E aquela noite eles não me deixaram embora. Tu imagina uma pessoa que nunca te viu na vida. Quando eu disse, eu vou ter que ir embora, vou ter que ir. Ele disse, não. O Senhor falou comigo que você vai ficar conosco aqui. Até você achar um lugar para morar. Você vai ficar conosco aqui. No outro dia ele trabalhava de obras, eu fui trabalhar com ele, fui ajudar ele. Aquele homem foi um pai para mim, foi o pai que eu não tive. Foi o pai que eu não tive. Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem fiel a Deus. E ali comecei a dar os meus primeiros passos na casa daquele irmão. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo disse para mim, vai para a casa do teu pai. Vai e procura o teu pai. Porque tu precisa falar do meu amor para ele. Quanto tempo de conversão já, pastor? Não, isso nos primeiros dias ali, os primeiros dias. Nem batizado eu estava ainda. E eu aprendi a orar com aquele irmão. Aquele irmão começava a orar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tinha uma noite que nós fomos até 5 horas da manhã orando. Um homem que virava madrugada orando. Ele dizia, Deus mandou você ficar aqui dentro da minha casa. Porque Deus tem uma chamada na tua vida. Aleluia, oh glória a Deus. Homens de oração é diferente, irmão. É diferente. Eles têm um contato com Deus que a gente não... Hoje em dia a gente não vê homens assim. Uma intimidade, né? É um contato com Deus, é ouvir a voz de Deus nitidamente. Quem é que vai colocar um rapaz que entrou dentro da igreja, todo maltrapilho, vai dizer, tu vai para minha casa, porque Deus falou comigo que tem uma chamada na tua vida. Quem é que faz isso? É só alguém tomado pelo Espírito, tomado pelo poder de Deus, tomado pela unção de Deus para fazer isso. Para colocar alguém desconhecido. E ali eu comecei a dar os primeiros passos. E aí, na época, eu consegui um trabalho. Vim trabalhar ali novamente na cidade de Esteio. Voltei para a casa do meu pai. E foi um encontro muito lindo. Havia muitas mágoas no nosso coração. E foi um encontro especial, assim, algo muito profundo. Esse recomeço. Por mais que ele não entendia a palavra, não aceitava o evangelho, mas o meu comportamento com ele como cristão agora era de amar. Era de amar mesmo, intensamente. E ali comecei a congregar, conheci a Rosane na igreja, conheci a minha esposa na igreja, me batizei nas águas. Minha esposa já estava bastante tempo na igreja, né? Também não veio de lar cristão, mas já estava bastante tempo convertida. E é interessante que Deus faz umas coisas fora do comum, né? A Rosane já há anos na igreja e uma jovem dedicada, trabalhando na igreja, pregava,
trabalhava com os jovens, trabalhava com as crianças, a Rosane estava no ciclo de oração. E agora aparece um jovem novo convertido na igreja. E tem 2, 3 meses de crente e estão apaixonados um pelo outro. Imagina, irmãos, imagina que situação, que desconforto isso. Tu acha que a igreja aceitou isso? Tu acha que os crentes entenderam isso? Mas o que tinha de gente contra. Mas como o rapaz se converteu agora? Irmã Rosane, tu é uma pregadora do Evangelho. E Deus colocou um amor, um carinho, uma paixão no nosso coração, um pelo outro. Aquele namoro antigamente não era que nem agora, né? Antigamente era diferente. Antigamente, para te dar um beijo na menina, até para pegar na mão. Para pegar na mão tinha que ter a bênção do pastor, tinha que se apresentar diante da igreja. Para namorar tinha que ter o chá de pera junto, aonde nós ia tinha que levar algum jovem da igreja. Era diferente, mas era puro, era uma coisa pura, era uma coisa sadia, era algo fantástico. Hoje eu aconselho a gurizada, aconselho os jovens a se manterem. Coisa boa é tu te manter, tu ter uma vida pura com Deus, sabe? Coisa linda isso, coisa linda é tu poder chegar no altar e chegar no altar com a consciência pura, com a consciência limpa. Tu vai ter uma vida abençoada conjugal. Tu vai ter um matrimônio abençoado. O problema é que os jovens estão atropelando, a juventude de hoje estão atropelando. O moço está dormindo na casa da menina e os pais estão deixando. A menina está posando na casa do namorado e os pais estão permitindo. Saem junto para tudo que é lado. Essa liberdade, ela não é benéfica, ela é prejudicial. Ela prejudica. Porque essa liberdade, ela leva para o pecado. E o pecado vai gerar marcas no matrimônio, vai gerar marcas no casamento. Não vai ser produtivo aquilo dali. E nós começamos a namorar, me lembro que nós chegamos... Foi muito interessante, assim, né? Posso falar para vocês um pouquinho? Pode, que os jovens gostam desse assunto. Rapaz, olha, eu me lembro que nós saía, né? Nós ia para as campanhas junto, ela ia pregar e eu ia junto, né? E aí o músico chega na igreja, uma congregação que não tinha quase músico, uma congregaçãozinha bem humilde na vila lá. E eu com violão comecei a tocar na igreja e eu ia para ajudar ela no louvor, né? E ela ia pregar. E eu me lembro que a gente ia junto, alguns jovens ali junto com a gente, nós tínhamos uma juventude muito crente, assim, de bastante oração, de bastante consagração, uma bênção de Deus. E aí eu me lembro que um dia nós saímos de um culto e eu olhei para a porta e ela estava conversando com um menino lá na porta, lá tinha um camarada aqui, ó. E eu já fiquei com ciúme daquele negócio, né? Mas nós não era nada, nós era amigo na igreja, assim, né? Congregava junto. E aí também, quando eu desci do altar, aquela coisa toda, sabe que é músico, né? Eu não tinha essa vantagem, assim, tudo tanquinho, né? Terninho, novo convertido, o semblante fica bonito, né? Chega a brilhar aquela coisa, novo convertido, aquela benção, cantando, adorando a Deus. E aí tinha umas meninas ali, não sei o quê, a fulana queria te conhecer. E eu era muito... Não, eu não vim aqui para conhecer ninguém, eu vim aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, aquele bem brutão, assim, sabe? E ela viu aquela cena também, e eu e ela fomos emburrados um com o outro para casa. Ninguém tinha carro, galera, não tinha nada. Nós ia a pé, nós ia para as campanhas, nós ia para os cultos tudo a pé, aquele camboio de jovem, tudo a pé. E ela foi lá de um lado da estrada e eu do lado de cá, um beiçudo desse lado e ela beiçuda do lado de lá. Mas nós não era nada, nós não tinha nada, sabe? Era uma amizade, crentes congregando ali. E aí eu cheguei em casa aquele dia, eu fiquei pensando assim, mas o que aconteceu comigo? Por que eu senti esse ciúme? Por que eu fiquei assim daquele jeito? E por que ela ficou daquele jeito? Pronto, a partir daquele dia ali, o ambiente não foi mais o mesmo. E tanto é que chegou um dia que a gente teve que conversar um com o outro. E aí a gente chegou, começamos a conversar. Olha, eu estou numa luta muito grande, eu quero que tu ore por mim. Uma luta, numa batalha. E ela grelou aquele olho azul para mim assim.
Mas me conta qual é a tua luta, porque eu também estou numa luta, diz ela. Eu disse, não, eu só conto se tu me contar a tua. E aí ficou naquela, não, me conta tu. Daqui a pouco eu criei coragem. Eu digo, não, é que assim, aquele dia aconteceu algo assim. E desde lá eu estou com o meu coração, não sei o que está acontecendo comigo, eu só penso em ti, só penso, aquela coisa, eu tô aflito, não sei, tu não sai da minha mente, e, não sei o que está acontecendo, que eu queria orar sobre isso, quero que tu ore, né? E aí ela falou, não, eu também estou sentindo a mesma coisa. E nós fizemos um propósito no muro, assim, estava ela do lado de dentro do muro da casa dela e eu do lado de fora. E a gente fez um propósito ali, demos as mãos assim, no muro, e nós fizemos uma oração. Senhor, se tu está nesse negócio, eu já vi pregadores e pastores dizer assim, Deus não fala sobre casamento, Deus não vai te dizer quem é que tu tem que casar. Querido, para aí, calma aí, vamos lá. Se Deus é o mais interessado no meu bem-estar, na minha alegria, Deus não vai querer que eu erre. Deus vai me mostrar a direção. Deus tem prazer em querer o melhor para nós. E eu me lembro que nós fizemos uma oração ali, colocamos na mão de Deus. Naquele final de semana seguinte, nós fomos numa campanha que tinha na cidade de Canoas, lá. Antigamente era Canoas, agora é Nova Santa Rita ali. E eu me lembro que nós fomos numa campanha. E eu fui tocar, eu estou em cima do púlpito lá, louvando ao Senhor e coisa e tal. E a Rosane estava sentada, um pouco longe assim. A pregadora veio da Bahia. Desceu no aeroporto correndo, aquela coisa, os irmãos pegaram, levaram para ela. Ela chegou no meio do culto, a pregadora. Só chegou e logo em seguida passaram para ela a direção do culto, para ela pregar. Quando essa mulher assumiu para pregar, ela saudou a igreja, assim, já estava naquela agitação, da viagem, já estava no fogo já. E ela olhou para mim, virou assim para cima do púlpito, olhou para mim e olhou para a Rosane. Ela disse, ei, levanta você aqui, meu irmão, faz favor. E você, menina, aí, levanta aí. Deus manda dizer para vocês assim, que a resposta que vocês estão esperando, o Senhor está assinando embaixo. E o Senhor manda dizer para vocês que vocês são missionários. Vocês vão andar por muitos e muitos lugares. E por aonde vocês passarem, a mão do Senhor estará abençoando. Deus vos uniu para uma grande obra. Eu já pensa num homem que deu glória naquele culto, né? Pensa num homem que rodopiou no manto, fui eu, né? Alice, queria saber, foi a primeira vez que ele foi batizado. Aí, meus irmãos, assim, nós saímos dali com o nosso coração em paz, fomos falar com o pastor na época. O pastor nos abençoou, a igreja. Foi tão bonito, assim, porque no dia que o pastor chamou nós na frente para orar, ele disse, irmãos, vamos orar pelo casal que estão iniciando um relacionamento, estão iniciando um namoro, vamos orar para que Deus abençoe, coisa e tal. Quando terminou a oração, a igreja veio nos abraçar, parabéns, vai ser um casamento, né? Parabéns, aquela coisa toda, aquela festa, assim, foi bem bacana. E a gente ali começamos, em 3 meses noivamos e mais 2 meses casamos. Foi 5 meses apenas. Quantos anos, pastor? Estamos aí há 22 anos, para a glória de Deus, 18 anos. Então a gente 18 anos, 19, casei, né? E com 20 anos de idade, 20 anos para 21, o Senhor nos levou para a obra missionária. Foi muito rápido. Foi muito rápido as coisas, muito rápido. Eu me converti com os 18 anos, fiquei aquele período ali, logo em seguida conheci a Rosane, começamos a namorar, 5 meses casamos, com 19 anos mais ou menos, e com 20 anos para 21 anos, o Senhor nos tirou e nos mandou para a missão. Tu imagina, tu novo convertido, jovem, recém-casado, ter que assumir um trabalho. Que loucura isso, irmão, que loucura esse negócio. Vai entender Deus. Vai entender os planos de Deus. Hoje eu vejo tanta exigência para uma consagração de um obreiro, meu Deus do céu, né? Que
Quem estiver ouvindo ali, né? Não fala para os chefes, né? Por favor, né? Mas eu vejo tanta coisinha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter chama no coração e na alma. A alma tem que queimar pelas coisas de Deus. Tem que queimar por vidas, tem que queimar pelo reino. Quando isso acontece, meu irmão, tu pode não ter maturidade às vezes, tu pode não ter uma sabedoria para realizar aquele trabalho, mas se o teu coração queima, se o teu coração ferve pela obra, Deus vai te dar maturidade. Deus vai te dar sabedoria para fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Então ali começou, né, a nossa trajetória ali, chegando numa cidade de italianos, nós assumimos uma cidade chamada Pouso Novo. Quem vai aqui para o lado de Soledade ali, Pouso Novo, uma cidade, tinha na época 1.900 habitantes. Colonização italiana, o único preto na cidade era eu. Trouxeram um pastor negro para cá, para essa cidade. Sofri, rapaz. Pensa num homem que sofreu, assim, que nem... Apanhei que nem pandeiro no samba, como diz o ditado, né? Não foi fácil, não foi fácil. 8 meses tu pregando, evangelizando, fazendo visita. Sabe o que é 8 meses tu pregar, tu evangelizar, tu correr, tu jejuar, tu orar, e nem uma viva alma entrar dentro da igreja. Tu abre a igreja, poxa, hoje eu fiz um evangelismo lá na região tal, chamo de linhas, né, nos interior, a linha tal, fiz um evangelismo, hoje vai vir alguém no culto. Chegava de noite, tu abria a igreja, começava o culto, e a Rosane cantava, eu pregava, outro dia eu fazia a direção, a Rosane pregava, assim nós íamos. E não entrava uma viva alma dentro da igreja. Por isso que hoje, assim, querido, hoje eu valorizo cada crente dentro da igreja. Cada crente tem um valor. Eu sou o último a sair da igreja. Tem muito pastor que sai, termina o culto e já estão lá dentro do carro indo embora. Entendeu? Desesperado para ir para casa. O culto tem que terminar na hora. No ponto. Isso, termina. Eu sou o último a sair da igreja. Ontem eu saí 1h30 da manhã. Ontem, culto de terça-feira, saí 1h30 da manhã ontem, de dentro da igreja. E enquanto eu não atendo a última pessoa, eu não vou embora. Porque eu sei o preço que é tu ganhar uma alma, irmão. O preço que é. O negócio é tu pegar uma igreja pronta. Tu pegar uma igreja já com membros, já com departamentos, trabalho pronto. É uma maravilha. Agora, tu começar do zero, daí tu aprende o que é o valor de uma alma. O preço que é. O preço caro que é tu conseguir ganhar uma vida para Jesus. Então, ali foi uma escola. Ali foi uma escola extraordinária. Quebrou aquele negócio, sabe? O missionário chega pensando assim, eu vou começar a falar de Jesus para essas almas, eu vou começar a evangelizar e vai ter um crescimento extraordinário, porque Deus promete, né? Quando Deus te manda para a missão, Ele te faz promessa. Vai que eu vou ser contigo, eu te usarei a tua família, usarei a tua esposa, farei coisas grandes, farei maravilhas. E as promessas de Deus eram mirabolantes, assim, sabe? Eram promessas extraordinárias. Vai que eu estou no negócio, vai que eu sou contigo. Eu vou te usar, vou te sustentar, vai acontecer milagre, vou fazer. E aí tu chega lá e tu começa, tu chega naquele, sabe, aquele gás. E não acontece nada daquilo que Deus falou. E aí eu comecei a questionar muitas vezes. Chegou um ponto que eu cheguei a perguntar para Deus, será que eu me equivoquei? Será que eu me enganei? Será que eu tomei uma decisão equivocada? Será que os profetas que me falaram, as vozes do Senhor que eu ouvi não era Deus? Será que era coisa da minha cabeça? E aí eu fui para um confronto terrível. Ali eu entrei em conflito. Porque o pior conflito não é o espiritual, o pior conflito é o interno, né?
É o conflito de ti mesmo, é o conflito da alma. Esse é o pior conflito que tem. O espiritual, tu vai para a oração e tu resolve. Agora, o interno não é na oração. O interno é na convicção que tu tem com Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, queridos. Olha, Deus está falando conosco. O interno, tu só vence ele quando tu tem certeza do que Deus está contigo realmente. E ali eu entrei em crise, meu Deus do céu. Chegou um ponto que eu disse assim, ó, hoje é o último culto que eu vou fazer nessa cidade. O último culto, eu vou descer para a congregação, eu vou fazer o culto, eu vou orar, vou fazer o culto, depois eu vou lá na cidade, que daí naquela época não tinha como tu ter telefone, aquelas coisas, tu tinha que ir na cidade, no centro, para pegar o orelhão, tempo da fichinha, né? Botar a fichinha para ligar para a igreja, e lá, e eu dizer, eu vou ligar para o meu pastor, vou dizer para o meu pastor mandar um caminhão, e eu vou voltar embora, eu vou dizer que não dá, não quero mais. E aquele dia eu desci para a congregação, eu e a Rosane, e eu tinha uma variante, aquelas variante 2. Pensa num negócio, uma encrenca terrível, um negócio horrível, assim. Um amarelo queimado, pensa um troço feio que Deus leve. E eu desci para a congregação e eu me lembro que eu dobrei o meu joelho e eu comecei a chorar e falar com Deus. Disse, Deus, hoje é o meu último culto aqui. E comecei a orar. E sabe aquela oração que vai te envolvendo, e você vai se quebrantando, e você vai chorando, e você vai orando, e daqui a pouco eu me envolvi naquela oração. Quando eu levantei da oração, tinha um senhor e uma senhora sentados dentro da igreja. Seu João e a dona Maria. Os dois sentados, e eu levantei, tomei aquele susto, né? E aí comecei a cantar o hino da harpa. Comecei a cantar o Foi na Cruz, no meio do hino do Foi da Cruz. Deus é lindo demais, Deus é fantástico. No meio do louvor, aquela senhora levantou a mão e disse, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que o Senhor está cantando. Eu parei o hino e disse, então vem senhora, vem aqui na frente agora, vou orar pela senhora, para a senhora entregar a sua vida para Jesus. Quando ela sai no corredorzinho, tinha uns banquinhos de madeira, assim, uns bancos de madeira, né? Uma congregação de madeira também. Quando ela saiu no corredorzinho da igreja para vir na frente do altar, ela veio e começou a falar em língua estranha, antes de chegar na frente do altar para aceitar Jesus. Ela começou a falar em língua, ela foi batizada com o Espírito Santo, antes de chegar na frente do altar. E ela vem falando língua estranha, Quando ela chegou na minha frente, ela bota o dedo na minha cara assim, e diz, assim te diz o Senhor, te trouxe até o teu limite, o limite das tuas forças, para te saber que não é do teu jeito, é do meu. E eu te ensinei a ter dependência total do meu Espírito. Para te saber que sou eu, Senhor, hoje eu começo a mudar a história dessa cidade e te darei crescimento nessa obra. Irmão, aquela mulher entregou a vida chorando, o marido dela veio, entregou a vida chorando para Jesus. No outro culto, eu recebi 28 pessoas daquela família. Porque família italiana é assim, ó, se o nono e a nona tomar uma decisão, toda a família vem junto. É o nono e a nona. E aquela família veio toda ela no outro culto. Eu apresentei para Jesus 28 pessoas naquele outro. E ali Deus começou a fazer uma obra linda, começou a trabalhar. Foi muito lindo o agir de Deus naquela cidade. Tu vê que Deus mandou, não foi somente 2 almas qualquer. Foram 2 almas com a responsabilidade de queria trazer mais outras ainda. Tu vê como Deus sabe. Deus sabe o que fazer, Deus sabe como agir. Então, é incrível. Eu fico aqui escutando e a gente fica aprendendo, né? Nós jovens, a gente aprende aqui. Eu sempre falo, né? Eu sempre falava para todo meu sonho é cuidar, nem começar a cuidar de uma congregaçãozinha, cuidar de algo. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil isso daí. De não só de ver, mas também de ouvir testemunhos aqui, como o do pastor, né? Mas aí que está o segredo. A dependência de Deus. Está na dependência do Espírito Santo.
Esse é o maior segredo. Eu acho que o problema hoje, né, é que as pessoas, elas querem, elas viram o Zé Vargas hoje, pastor, Distrito Safira, cuida do asilo Gustavo Nordon, né, presidente Gustavo Nordon, né, mas não conhece a história do Zé Vargas, que ficou meses orando para Deus mandar uma alma, né, não ficou, conhece a história do pastor que ficou tempos, né, falando com Deus, né, eu vou desistir, eu vou parar. Hoje é fácil ver, né, mas as pessoas hoje, elas querem chegar, mas elas não conhecem o começo de cada história, né? Por trás de uma grande história, de um grande ministério, tem grandes marcas. Tem marcas profundas. Como eu sempre digo, eu tive que aprender a ser um marido. Eu tive que aprender a ser um esposo. Eu tive que aprender a ser um pai. Tu chega numa missão, numa obra missionária, tu não tem ninguém. Tu não tem ninguém para te ensinar, para te mostrar como que é. Como administrar a igreja, como cuidar, como fazer. Não tem. Tu tem que aprender tudo com o Espírito Santo. Tudo. É uma dependência completa do Espírito Santo. Então, tudo isso te gera marcas muito grandes, porque tu tem erros. Assim como tu tem acerto, tem erros. Tu aprende, sabe? Ontem eu ministrei sobre a alma, né? O cuidado com a nossa alma. Né? A gente se preocupa muito com o corpo, com o espírito, né? Com o espiritual. E quem é que se preocupa com a alma? Ontem eu ministrei no culto de ensino sobre nós preservar a nossa alma. Lá em Tessalonicenses diz, né, que o Senhor é aquele que quer preservar o corpo, a alma e o espírito. O como preservar a alma. E aí eu venho já várias terças-feiras ministrando sobre essa temática. Cada terça-feira eu venho abordando um segmento sobre a alma. E ontem eu trabalhei sobre essa temática de como nós preservar a alma. Através de nós termos um coração sarado. De tudo aquilo que passou, tudo aquilo que é do passado. Né? E ontem Deus nos levou para a área de relacionamentos familiares, conjugais. De sérios problemas que acontecem dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento conjugal, que são frutos de coração feridos, de situações de sofrimentos vividos lá atrás. Né? E tudo isso a gente aprende, principalmente quando na nossa Assembleia de Deus, essa questão de casais, de matrimônio, é tratada agora, recentemente. Na nossa geração lá, não se falava sobre isso. Então a gente tinha que aprender na total dependência de Deus. Eu não tive exemplo de marido, eu não tive exemplo de pai. Então eu tive que aprender com Deus. Teve uma vez que nós, na obra missionária, nós trabalhando numa cidade chamada Roca Salles. Aqui quem vai sentido não, Roca Salles aqui sai de Lajeado e pega sentido a Guaporé, aquela região ali que antes de começar a subir a serra, nós trabalhamos ali, 6 anos mais ou menos, nós trabalhamos naquela cidade. E eu me lembro que houve um avivamento da igreja, muito grande, muita salvação de almas, de 40 membros, Deus começou a fazer um rebuliço na cidade, nós chegamos a servir ceia para mais de 300 pessoas. Foi um negócio fora do comum, assim. Muita gente se convertendo, muita gente entregando a vida para Jesus. Ali houve algo, todo aquele sofrimento que eu sofri lá em Pouso Novo, parece que Deus fez eu colher ali as lágrimas, eu colhi ali, porque ali foi muita colheita, sabe? Muita coisa linda que Deus fez na cidade, assim, tanto é que na prefeitura eu tinha a porta aberta, nos hospitais, a hora que eu chegasse, tinha um respeito pela gente, pelo trabalho que a igreja e que a gente fez naquela cidade, muito lindo assim da parte de Deus. E só que o envolvimento era tão grande, era tão forte o envolvimento, que a gente se envolveu mais na igreja e era todo dia, 24 horas, praticamente envolvido com a igreja, com o reino, corre, visita, gentarada dentro de casa, novo convertido querendo saber da palavra. Depois do culto, ia tudo para minha casa, aquela gentarada de gente, e janta, e meu Deus, e chimarrão. E daqui a pouco a minha esposa surtou. Surtou completamente. Ela que tinha que cuidar do menino, eu estava com um menino pequeno, 2 aninhos de idade.
Criança pequena, tinha que cuidar de toda a casa, tinha que cuidar da igreja. Ela que fazia a faxina toda da igreja, cuidava da zeladoria da igreja. Ela que cuidava de tudo. Só que eu não entendia isso. Não entendia isso. Eu achava, bom, minha esposa está endemoniada, só pode. Querendo ir embora da missão. Como é que eu vou abandonar a igreja, abandonar tudo, chutar tudo para cima? Como? A mulher se endemoniou. Só pode. E aí eu comecei a entrar em parafuso, comecei a entrar em luta, por causa do quê? Da imaturidade como um esposo. A imaturidade como um marido. Vocês vieram aqui buscar a história do pastor José. Hoje eu tô abrindo os bastidores da história. Os bastidores da história, aquilo que ninguém sabe quando a gente está em cima do púlpito pregando. Entendeu? E eu me lembro que eu entrei em luta e eu bati de frente. Digo, mas como assim? Não, como é que tu não quer os irmãos aqui em casa? Como é que não quer? Como é que eu vou dizer que para os irmãos não entrar aqui dentro de casa? Eu, não, mas todo dia, essa mundaréu de gente, eu estou com vontade de correr todo mundo aqui de casa. Eu digo, meu Deus do céu, o que deu com essa mulher, Jesus? Chama a baiana lá. Aí um dia eu me tranquei dentro de casa, que ela disse assim, se tu não dá um jeito, eu vou embora. Eu vou pegar, vou botar uma roupa na mochila e vou embora. Tu fica aí com a igreja, fica com tudo aí e eu vou embora. Aí eu entrei em parafuso. Eu fui para a oração. Me encerrei dentro da igreja um dia, 6 horas da manhã, me cadeei dentro da igreja e fiquei de joelho dobrado. Lá perto do meio-dia, nada, não ouvia nada, Deus não falava nada. Me levantei e disse, Deus, o que está acontecendo? Tu não fala comigo. Deus falou bem assim para mim, aquilo dali eu nunca mais vou esquecer, irmão. Dali tem coisa, é por isso que tem marcas que ficam profundamente no teu coração. Deus disse assim, te levanta, vai lá e conserta com a tua esposa, porque tudo que tu falou a manhã inteira eu não ouvi nada. Enquanto tu não consertar com a tua esposa, a oração não é atendida no meu trono. Pensa no moreninho que levantou humilhadinho da oração, foi lá com toda a humildade, com a crista caidinha assim, pedir perdão para ela. Pedir perdão, o Espírito Santo fez eu entender o coração dela, o que ela estava passando naquele momento. Eu não tinha folga, a partir daquele dia eu comecei a determinar um dia de folga. O dia de folga eu ia passear, eu ia levar ela para um lugar, eu ia numa praça, eu ia para uma outra cidade, ia passar o dia junto. Eu digo sempre assim, que eu tive que aprender a ser um esposo. Aprender a ser um esposo de verdade. Tudo isso por causa do quê? Eu fui muito novo para a obra. Deus nos chamou e eu tive que, aos poucos, ir me aperfeiçoando para chegar hoje aonde a gente está. Então, como você falou, hoje tem um ministério, uma chamada, bênção de Deus, mas tem uma história de marcas, de erros e acertos. Ninguém chega aonde chega do dia para a noite. Não, tem uma trajetória dolorida, uma trajetória de lágrimas, de sofrimento, mas que hoje a gente vê o fruto de tudo isso. Os processos. Exatamente. Pastor, vendo a sua trajetória como exemplo de vida, né, de superação, né, teve a vida transformada por Deus. No dia que o senhor falou que ia tirar a sua vida, você recebeu uma nova vida, uma nova oportunidade de Jesus, né? No mesmo dia, né? Dali, questão de anos, foi um rebuliço muito grande. Missão, casamento, itinerância, pastoreio. Como foi chegar no asilo Gustavo Nordo? Na verdade, a gente sempre teve essa chama pelo social, né? O social sempre mexeu conosco, a nossa alma, o nosso coração. Sempre tive envolvido com isso, com a causa social. Desde tirar o morador de rua da rua. Eu me lembro que eu consegui fazer um convênio, quando eu atendi a igreja lá no interior, nós conseguimos fazer um convênio com um centro de recuperação através da prefeitura. A prefeitura
nos dava todo o aporte, toda a ajuda para nós encaminharmos para um centro de recuperação. E ali a gente começou a levar muita gente. Sempre estive envolvido com isso. Drogadição, tirando gente da rua, colocando em centro de recuperação, fazendo trabalho com criança, fazendo trabalho de vila. Eu atendi aqui as ilhas ali, né? O setor das ilhas, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Ilha das Flores, são ilhas, principalmente a Ilha do Pavão. A Ilha do Pavão é considerada hoje, dentro do Rio Grande do Sul, o local de maior precariedade, o local mais na questão da pobreza está ali, na Ilha do Pavão. Nós fazíamos muito trabalho ali, muito trabalho com as crianças, com as famílias, amparando, dando comida, dando sopa, fazendo trabalho social, roupa e tudo mais. Sempre fui envolvido com essa causa, sempre. No SEAD, nós fazíamos um trabalho muito lindo ali também na área do social. Então, todas as igrejas que a gente passou, sempre tive essa chama, né? E nunca pensei que eu ia trabalhar com idoso. E me lembro quando veio a necessidade da gente vir para cá, para o asilo, trabalhar aqui no asilo, eu até questionei com Deus, eu disse, Deus, mas como isso, né? Parece que não é o meu perfil, não é a minha área. Irmãos, assim, ó, eu vou ser bem sincero para vocês, ser sincero com quem está assistindo todo. Se hoje chegasse para mim e dissesse assim, pastor, o que o senhor quer ficar? O senhor tem que escolher alguma coisa. Ou o senhor fica com a igreja, atendendo a igreja, ou o senhor fica com o asilo, trabalhando no asilo. Eu ficaria com o asilo. Porque isso aqui é apaixonante, irmão. Isso aqui é apaixonante, isso aqui é uma causa, tu te envolve, o teu coração está aqui. O coração aqui, ó. Nós estamos gravando aqui, são 20 para as 11. Entende? Isso é normal para mim. Meia-noite, 1h da manhã, a minha esposa vem para cá, minha família vem para cá, meus meninos muitas vezes estão aqui comigo, nós trabalhando, a minha esposa trabalha comigo aqui. Tornou tua casa aqui, bem dizendo. Diariamente, a Rosane está aqui, final de semana, agora domingo. O porteiro não ia poder estar, né? E aí eu vim para cá 6h da manhã para poder abrir o portão para o pessoal que chega a troca de plantão, né? 7h da manhã começa as trocas de plantão. Para não deixar o pessoal na rua lá, eu vim para cá para abrir portão, fiquei aqui de manhã e a Rosane comigo aqui de manhã. Então, isso aqui nos cativou de uma forma extraordinária. Porque quando eu perguntei para Deus, Deus, o que tu quer comigo aqui dentro desse lugar? O que tu quer comigo aqui? Eu sou um pastor, um missionário, Senhor. O meu trabalho é na rua, é ganhando alma, o que eu quero aqui dentro? E aí o Espírito Santo falou comigo profundamente. O Senhor disse assim, ó, esse lugar é o lugar aonde é o final da vida das pessoas. Aqui é a guerra entre céu e inferno. Daqui, os idosos não vão voltar para casa, melhoraram de vida e agora estão bem, vão retornar para a sua vida social. Não. Uns vivem aqui 20 anos, outros duram 10 anos. Tem outros que chegam aqui, teve uma senhora que chegou 42 anos, mãe de santo. 42 anos teve uma terreira na casa dela. E ela veio no estágio terminal da AIDS para cá. Ela veio através de uma vaga, solicitar uma vaga para ela, porque ela não tinha família, não tinha filhos, e aí pediram uma vaga para ela aqui. 42 anos ela teve terreira na casa dela. E ela veio para cá, ela ficou 3 meses conosco aqui. Nos primeiros dias, pensa numa guerra espiritual que desceu nesse lugar. Uma batalha, um peso, eu ia orar aqui dentro, parece que a gente sentia assim, sabe? Meu Deus do céu, eu digo, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Nós fomos revisar as bolsas dela, cheio de guia, de coisa arada. E nós falávamos de Jesus para ela, e ela dizia, não quero saber de Jesus, não me fala desse Jesus. E nós começávamos a dizer, mas Jesus lhe ama. Que amor, que ama, coisa nenhuma. Eu só fiz coisa errada a minha vida inteira, como é que Jesus me ama? E além que Jesus lhe ama, nós lhe amamos também. E nós todo dia ia lá conversar com ela, no quarto dela, ela acamada, já em fase terrível, né? Nós ia lá, conversando com ela e falando de Jesus.
Nós lhe amamos, dona Ebrantina. A senhora é especial para nós aqui dentro. Nós vamos cuidar da senhora com amor, com carinho. E ela dizia assim, mas como que vocês me amam? Vocês não me conhecem, vocês nunca me viram. Eu disse, mas o amor de Deus faz isso conosco. O amor de Deus é que faz isso com a gente. E até que um dia a palavra foi tão forte, é o martelo que esmiuça a penha, né? E aquela mulher dizia assim, ó, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Os olhos começaram a brilhar naquela hora, assim, o semblante dela mudou completamente. Eu vendo aquela mulher, quando nós fomos pegar as guias do pescoço, ela deixa nós tirar ela disse, não, eu vou tirar essas guias do meu pescoço. Começou a tirar aquelas guias, desceu uma glória de Deus. Pensa numa glória de Deus. Coisa linda do Espírito Santo. A glória de Deus tomou conta, assim, nós começamos a se renovar em língua estranha. E aquela mulher dizendo assim, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Parece que eu estou me sentindo leve, vai sair um peso de cima dos meus ombros. Foi coisa muito linda. Fazia tempo que eu não vi uma conversão tão forte assim, sabe? Uma conversão genuína, aquela coisa da pessoa dizer assim, meu Deus, eu estou sentindo algo aqui dentro de mim que eu nunca senti. E ela ficou mais um mês aqui conosco e aprove o Senhor recolher ela para a eternidade. Aí eu fico pensando assim, hoje eu entendo aquilo que Deus falou comigo. Meu filho, tu é missionário e é por isso que eu te coloquei aí dentro. Porque tem almas preciosas para mim que a vida inteira tiveram uma vida de sofrimento, uma vida difícil e elas vêm ter um encontro com Jesus aqui dentro. Última oportunidade delas aqui dentro. A última oportunidade. Então aqui eu intensifiquei o trabalho espiritual aqui dentro. Tinha culto uma vez na semana. Hoje nós temos 3 cultos na semana. Tem círculo de oração. Tem coral dos idosos aqui dentro. Nós temos coral aqui dentro. Entendeu? Hora que você tiver uma campanha lá, só que eu cobro cachê caro para levar o coral. E coral aqui, tem estudo bíblico. Quarta-feira é estudo bíblico. Na sexta-feira é culto. Tem Santa Ceia aqui dentro para os voos. Estou preparando agora idosos para batizar. Tá? Então isso é um trabalho missionário. E isso me incendiou de um jeito. Eu me apaixonei por esse trabalho. Sabe? Hoje eu não consigo me ver. Parece que eu não consigo me ver assim em outro lugar, em outro trabalho, em outra função. Porque realmente o Senhor cativou meu coração para essa obra aqui. Tá? São 73 anos do lar. Nós estamos completando esse ano agora. É um trabalho muito bonito, uma equipe dedicada, uma equipe fantástica. O lar já passou por momentos muito difíceis. Teve momentos aí, alguns anos atrás, que teve momentos muito difíceis. Tá? Parecia que ia fechar o asilo. Parecia que eu assumi aqui no meio de um turbilhão. Quando nós assumimos a casa, já estava 6 meses profissionais trabalhando aqui sem receber salário. E as pessoas levantando de manhã e vindo trabalhar. Imagina tu 6 meses sem receber salário e tu ter coragem de levantar e vir trabalhar. Porque eles diziam assim, os vô não pode ficar sozinho. Quem é que vai dar banho no vô? Quem é que vai dar medicação pro vô? Quem é que vai fazer comida para os vô? E eles não conseguiam ficar em casa, eles tinham que levantar e vir trabalhar. Porque a causa deles era por causa dos idosos que estavam aqui dentro. Então hoje eu dou meu sangue por essa gente, eu dou meu sangue por esses profissionais. Sabe, corri atrás de recursos, a gente continua correndo atrás de formas, né, de trazer recurso para dentro do lar, e eu vivo dia e noite em cima disso aí, porque eu sei o valor que tem esses profissionais aqui dentro e o valor que tem esses idosos. Tirando essa experiência linda, né, da irmã que se entregou a Cristo, teve uma outra experiência aqui dentro que te chamou muita atenção, que marcou também a vida do pastor? Aqui a gente vive de milagre. Entendeu? Aqui é um lugar que vive de milagre. O lar Gustavo Norno é um trabalho que vive debaixo de milagre. Dia após dia. Dia após dia é milagre. Por exemplo, tem um dia que a gente tem que comprar leite. A gente tem que comprar leite. E não tem dinheiro para comprar leite. Aí o que a gente faz? Vamos para a dependência. Vamos para a dependência do Espírito Santo. Vamos orar. Eu boto todo mundo a orar aqui dentro, aqui, jejuar. Boto todo mundo. Quem não é crente aqui, eu boto na oração. Vamos fazer uma oração.
Entendeu? Vamos fazer uma oração para Deus mandar um socorro. E aí, agora eles já se acostumaram comigo. No início, eles achavam que eu era doido, que eu era maluco, né? Sim, achavam. Da onde vai vir? Entendeu? Tem que comprar fralda. Aqui não é quando tem que comprar fralda, vamos comprar uns pacotes de fralda aqui. Não, quando tem que comprar fralda, tem que comprar 6.000 fraldas. Entendeu? A 1,80. Aí bota isso aí. Tu tem que comprar fralda. Então tem que comprar 10 mil, 11 mil de fralda. Então quando eu preciso de dinheiro aqui dentro, eu preciso de dinheiro mesmo. Entendeu? Não é aquela coisinha de, vou orar para Jesus mandar, hoje eu estou com vontade de comer uma carnezinha, aí alguém toca no coração lá e traz 1 quilo de carne. Não, aqui quando precisa de carne, precisa mesmo. Entendeu? Tem que chover, aqui tem que chover, entende? E aqui aconteceu coisas assim extraordinárias, irmão, coisas extraordinárias, parecia que não tinha saída. Não tinha saída. Teve um dia aqui, eu me lembro nitidamente que faltava 20 mil reais para mim completar a folha dos funcionários, folha de pagamento. Faltava 20 mil reais. Eu consegui pagar uma parte naquele dia e eu não tinha de onde tirar os outros 20 mil. E a pior coisa que tem é tu ter que escolher quem que tu vai pagar e quem que tu vai deixar de lado. Isso é terrível, isso mexe lá dentro da tua alma, sabe? E aí eu precisava aquele dia de 20 mil reais. E eu me lembro que eu disse assim, lança os nomes dos funcionários, todos aí, lança aí na conta. E aí a menina do financeiro, né, mas pastor, não vai dar para todo mundo. Digo, lança os pagamentos, pela fé, lança os pagamentos. E eu me encerrei dentro da sala ali e comecei a orar. Eu disse, Deus, tu disse para mim que era para mim vir para cá. Se o Senhor disse que é para mim vir para cá, eu creio que tu não vai me envergonhar. E a tua palavra, eu peguei a Bíblia, levantei a Bíblia para cima e disse, a tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. É a tua palavra. Se o Senhor não mente, o Senhor vai dar um jeito nisso aqui. Irmão, me ligou um irmão aquele dia, olha só que coisa fantástica. Ele me ligou e disse, pastor José, eu já estou com 71 anos de idade. A minha esposa, já vivemos bastante, estamos felizes, temos casa própria, temos uma casa de aluguel, os meus filhos tudo tem casa própria, todos são formados, têm a vida deles. Nós temos um dinheiro na poupança que nós deixamos lá guardadinho, e eu quer saber de uma coisa? Eu conversei com a minha esposa aqui, eu disse, quer saber de uma coisa? Nós já temos um velho, o que nós queremos com o dinheiro na poupança? Vamos dar esse dinheiro para o asilo? Vamos. O que tu acha? Vanda. Pastor, me manda o número da conta aí que eu vou fazer uma transferência aqui para o asilo. Eu estou pensando assim, o irmão não é daqueles abastados, entende? Estou pensando, uma oferta aí, tem na poupança, o quê? Uns 2, 3 mil lá, guardadinho, alguma coisa, né? Minha fé estava... Daqui a pouco, a menina do financeiro batendo na porta da minha sala. Pastor do céu, o que houve? Entrou 20 mil reais agora na conta do asilo. Assim, Deus de resposta, irmão. Se eu tenho uma coisa que eu recebi do Senhor, é o dom da fé. Eu nunca consigo ver uma situação e achar que não tem saída. Uma coisa que Deus me deu de presente, isso é um presente, é o dom da fé. Eu creio, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja, eu creio que aquilo dali vai dar certo. Eu creio que aquilo dali, Deus vai fazer uma reviravolta e daqui a pouco vai acontecer um milagre. Eu creio fielmente naquilo. Então aqui nós vivemos de milagre. Nós vivemos todos os dias, é um dia de milagre aqui dentro. Então tem coisas fantásticas que Deus faz, coisas tremendas. Teve uma vez também, nós estávamos precisando aqui de alimento na casa, né? Quando encostou aqui um ônibus da base aérea de Canoas. Nunca falei com ninguém lá dentro, não conhecia ninguém lá dentro, nunca liguei para lá, nunca pedi nada. Simplesmente eles ouviram falar do lar, fizeram uma mobilização dentro do quartel da base aérea de Canoas, chegaram com ônibus. Pensa assim, aqueles bancos dos ônibus, tudo lotado de coisa, até em cima. Fardos e fardos. Aquela doação que eles trouxeram nos deu assim, um mantimento por uns 6, 7 meses aqui dentro.
leite, alimento, tudo que nós precisava naqueles dias veio naquela doação. Coisas assim, irmão. Então, por isso que eu digo para vocês, eu sou apaixonado por isso aqui. Sou apaixonado. Acho incrível, né? Que desde o começo da história do pastor, Deus já estava te preparando a ser dependente dele, né? Até os dias de hoje, né? Na dependência. Eu até estava olhando aqui, né? Tem um cartaz aqui, né? Que fala tudo. Exato. As formas de principalmente essa parte, né? As formas de colaborar. A gente estava até conversando, né, pastor, antes ali, né? Que a igreja tem um papel fundamental nesse lar, né? Exatamente. Tem um papel fundamental em ajudar também. Meu maior sonho é que essa geração de jovens como vocês se apaixone pela causa do idoso. Esse é o meu maior sonho. O idoso não é aquele negócio, entendeu, que está jogado. Não pode ser. Cara, assim, nós temos que valorizar os idosos. Entendeu? A igreja que vocês congregam lá, Ipanema, tem irmãos lá dentro, lá, cabecinha branca lá, que eles que botaram as pedras lá, cara. Eles que construíram. Eles são chatos às vezes, sabe? Eles bagunçam. Tem algum músico aqui? Não tem ninguém, é músico. O que mais tem aqui. Eles gritam, eles vão gritar. Vai, esses guri estão fazendo um barulhão dentro da igreja. Esses guri batendo essa bateria. Pastor, pede para baixar esse volume. E às vezes os jovens acham que eles estão perseguindo. Não é, irmãos. É porque eles chegam na idade e começam a ficar. Quando nós estivermos nessa idade, nós também vamos começar a ficar assim. Só que é ruim quando eles se sentem desvalorizados, entendeu? Desprezados. Então, o meu maior sonho é ver essa geração de vocês, assim, olhando para com esse olhar, né? Que o idoso é uma alma, que o idoso é uma vida importante, gente. Eles marcaram a história, eles levantaram a nação. Lugares onde a gente passa hoje, que quem construiu aquela estrada foi eles. Então, a gente tem que ter esse olhar, sabe? E só para vocês terem assim, bem rapidinho, por exemplo, hoje tem até pet, né? Aquelas ONG de pet, não sei o quê, recebe doação pesada. Entendeu? Da criança e do adolescente, então, é mirabolante o que recebe. E quem é que olha para a causa do idoso? Quem é que olha para a necessidade dos idosos? Ninguém. Então, isso a gente tem lutado muito sobre isso. Às vezes a gente se sente assim, sabe, com o coração machucado, porque é um olhar muito grande, do poder público não tem um olhar para isso, a sociedade não olha para isso. É muito difícil, sabe? Muito difícil. Então, você falou aqui as formas, né, de contribuir, de colaborar. Agora o pessoal está fazendo a declaração. Hoje foi prorrogado o prazo, né, até 31 de maio para fazer a declaração do imposto de renda. A pessoa pode fazer uma destinação através do imposto de renda. Todo cidadão ele tem o privilégio, eu chamo de privilégio, né? Porque ao invés de nós mandar para Brasília o valor total, eu posso mandar 99% do meu imposto de renda devido, e 99% não, é 94% eu mando para Brasília, e 6% daquele valor eu posso deixar na minha cidade para uma ação social. E o lar, ele está dentro desse programa. Então, isso é uma coisa benéfica, muito boa. Tá? Ali entra no site do Fundo Municipal, vai estar todas as informações. Doações diversas, alguém pergunta assim, mas o que o lar precisa? Cara, tudo que tu imaginar, que tu usa na tua casa, uma escova de dente, parece tão simples, né? Precisa. Uma pasta de dente, material de higiene, limpeza, entendeu? Tudo encareceu. Está tudo tão caro, tudo tão absurdo. Então, tudo isso é benéfico aqui para dentro do lar, alimento, fralda, de todos os itens, né? Então, tem várias formas. Hoje também tem aquele negócio da nota fiscal que ninguém faz, né? Tudo que é lugar que tu chega lá, o que eles dizem? CPF na nota? E às vezes ninguém sabe o que é, por que eles estão perguntando aquilo. Cara, tem que cadastrar no CPF ali, nota fiscal gaúcha, cadastra ali, bota teu nome, tua data de nascimento, CPF, pronto, já fica cadastrado lá dentro do site do Nota Fiscal Gaúcha, está o nome do Lar Gustavo Nordo lá. Clica ali, cada vez que você comprar alguma coisa e botar o CPF na nota, parte daquele valor vai ser destinado para o lar.
Entendeu? Uma coisa bacana. Ninguém sabe que tem sorteio todo mês. Tem gente que ganha 100 mil ali, porque é sorteado. Pá, tem gente que ganha carro ali. Ninguém sabe. Vários benefícios, né? E um deles é que tu pode cadastrar no teu CPF uma instituição. E cada nota que tu pega, uma porcentagem daquela nota é destinado para a instituição cadastrada. Então tá aí. E o mais importante, essa doação é a principal aqui dentro. Isso aí é muito mais que doação de dinheiro, de fralda, é a doação do tempo. É vir aqui. É sentar com meus vozinhos que não tem família, que não tem ninguém, tá? Idosos que estão aqui, que às vezes alguns até têm filho, mas por ordem judicial o filho não pode chegar perto, né? Vou falar um negócio aqui que, né, o povo que vai assistir essa live, esse programa é maduro. Eu tenho idosos aqui que têm ordem da polícia, da família não se aproximar por causa de violência sexual, a idosa. Entendeu? Os netos abusavam sexualmente da idosa. Tem ordem de não poder chegar perto. Então, são casos terríveis. São histórias que vocês não têm noção, assim, histórias de vida conturbada mesmo. Eles precisam de alguém que sente aqui, chore com eles, converse com eles, né? Essa doação é a primordial. Não. Então, creio que a nossa amiga Gabi, né, vai fazer o milagre dela para deixar também as redes sociais, né? Tem as redes sociais aí, tudo para divulgar. Tem telefone, se quiser ligar, tem ali os depósitos bancários, tem tudo aqui, né, pastor? Show de bola. Como o pastor falou, né? Exatamente. Tem um endereço. Tem um endereço. Endereço, né, para você vir doar o seu tempo aqui, né? Passar um tempo com... Foi falado, acho que no Instagram, né, tem algumas histórias, né, deles, eles contando as histórias, um pouco da vida deles, isso é muito importante. Tem um livro, né, da casa aqui que foi feito pela faculdade da ISPM. O pessoal vieram aqui vários dias coletar histórias dos idosos. E aí fizeram um livro, né, ali da faculdade de jornalismo, né? E eles fizeram um livro muito bacana da história dos idosos. Tem alguma coisa a mais porque eu fui edificado grandemente. Falei demais, eu acho. Mas essa foi a intenção, porque são experiências, né, que nos fazem sair daqui com a cabeça mais confiante, né, e aprendendo a depositar a nossa fé em Deus. Acho que o ponto principal de hoje dessa conversa foi isso, né? Confiar em Deus. Demasiada circunstância, exatamente. Então, pastor, para encerrar, amém, um conselho para os jovens lá. Cara, assim, ó, eu sou sincero dizer para vocês, eu conheci Jesus, me apaixonei por Jesus, não largo ele por nada. E eu digo sempre a essa geração, para os jovens, entrega. O segredo é a entrega. Entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Eu não vivo para mim, não vivo para minha vida, eu vivo para Jesus, para o reino de Deus. Entende? A minha família hoje, meus filhos estão pregando, meu filho mais velho está pregando a palavra, o outro louva o Senhor, está envolvido na igreja. Hoje estava na oração lá na igreja, os jovens têm toda quarta-feira, tem um momento lá, o recarregando. Estão envolvidos. Então, assim, meu conselho, cara, não viva uma vida superficial. Não viva um evangelho superficial, aquela coisa, sabe? Deixa eu falar um português bem correto. Aquele besterol, sabe? Te adoramos, Senhor, te adoramos. Aí fico lá se balançando todo lá, entendeu? E no outro dia já não tem mais aquela chama, no outro dia já não está mais pensando em Jesus, no outro dia já está lá nas redes sociais fazendo tudo ao contrário do que cantou, do que louvou, do que falou, entendeu? Que realmente tenhamos uma vida assim, ó, entregue a Deus. Que possamos queimar por Deus, sabe? Queimar pelo Senhor. Uma vida de entrega total. Que não seja só aquele momento de culto, aquele momento momentâneo, não. Mas uma vida de entrega ao Senhor. Viver na essência. Viver com um evangelho verdadeiro. É isso que Deus quer de nós. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter me entregado
completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. E esse é o meu recado. Amém? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do Dividindo para Somar, com a honra de ter o pastor José Vargas dando relatos da sua história, que foi muito impactante para nós. E eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Te agradecemos, pastor. Muito obrigado. E estamos à disposição aí para o que precisar. Obrigado. Eu também quero agradecer, pastor. Muito obrigado também, principalmente, né, por nos ter dado a oportunidade de vir conhecer. Eu, particularmente, nunca tinha vindo aqui. Gostou? Então, adorei, com certeza, de coração. Essa é uma experiência nova. E então, eu quero agradecer por essa oportunidade. Creio que todos que estão aqui, né, foi algo marcante para nós. E a gente lança também esse convite, né, para você que está aí, tá aqui o endereço, principalmente, né, como o pastor falou, está aqui o endereço, venha visitar. Líderes aí de regiões, líderes de departamento, tragam a juventude, tragam todo mundo aí para ouvir as experiências dessas pessoas que estão aqui, tá? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Felipe, muito obrigado. Ao pessoal que está aqui também, que se disponibilizou, está até esse horário aí conosco. E a você também, tá? Muito obrigado. Então, até o próximo episódio do Dividindo para Somar. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A Almad Paipanema tem muitos projetos como o Profissionalizando, o Dividindo para Somar, a nossa loja. Já conhece a Almad Paipanema Loja? Todo o lucro é usado para melhorias em nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou deste vídeo, já fica aí o link com a playlist com todos os vídeos deste projeto, que com certeza irão edificar muito a sua vida.